Posso começar? Peraí. Aqui. Muito bem. Eu tô lendo na NVT, tudo bem? Então vamos lá. É, Mensagem à igreja em Filadélfia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, e tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu à minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu à minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E aí, vamos começar? Quem é que fala? Cadê a Dilza para dizer que é Jesus? Abre o microfone, Dilza. Então, vamos lá, quem é que fala? Jesus, a Dilsa não quer falar hoje. Ai, que fofa, gente. Mas vamos lá, vamos lá. Não deixa eu falando sozinha, não. Vocês estão desanimados hoje por causa do frio, hein? Vamos lá, não deixa eu falando sozinha, não, que vocês sabem o que eu falo. Quem tem a chave de Davi, é isso? O que é santo e verdadeiro, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Alguém lembra, por um acaso, essa semana eu estudei, a semana passada eu e a Esther estudamos isso. Alguém lembra de um outro versículo que fala sobre chave, sobre porta, sobre alguma coisa assim? Eu não lembro das referências, né? Mas tem uma passagem que Jesus diz que ele é a porta, né? Ele mesmo é a porta. Mas eu não João estou lembrando 10, da João 10, João. quando fala eu sou a porta, você entra e sai, né? É aquele que entra e sai. E tem uma outra referência da chave. Quem é que popularmente falam que tem a chave dos céus? Pedro. O Pedro, mas não é Pedro. Eu queria que vocês lessem aí. Em Mateus, capítulo 16, os versículos 18 e 19. Eu não vou dar spoiler porque eu participei dessa discussão, aí não vale. Tá aí, pode dar sim, porque Uhum. a gente já quer tudo livro aberto. 18 e 19? O 16, 18 e 19. Posso ler? Pode? Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, aí tem, eu podia até ter lido antes, aí os versículos antes, né? Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde o quê? Vê aí, Claudinha, já que você está com o aberto, o que que Pedro responde a essa pergunta de Jesus? É um pouquinho antes do que você leu. Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu:
o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí. Jesus diz, tá aqui? É. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí é sobre essa pedra, sobre a fala de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que ele vai edificar a igreja, né? Pedro mesmo fala isso, se vocês forem lá em primeiro Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, ele fala que nós somos pedras vivas, edificadas sobre aquele que é a pedra angular. A pedra angular é Cristo, né? A pedra fundamental da igreja, né? A base da igreja, isso é muito importante, talvez até para outra igreja, para outra série. A pedra fundamental da igreja é essa verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo, né? Sobre essa pedra, o Senhor construiu a igreja dele, é sobre essa pedra. E quem tem a chave dos céus é a igreja. E ele deu a chave dos céus, né? Para Pedro primeiro, porque Pedro, a partir, né, da igreja, da igreja primitiva, que surgiu, né, a igreja como um todo, mas as igrejas, ao longo do tempo, nós somos essa ligação entre céu e terra, né? Eu queria até, Esté, pedir para você falar daquele seu testemunho que você falou na quinta-feira. Eu acho que é muito importante nesse momento para a gente entender a igreja de Filadélfia. Você pode? Que eu falei na quinta-feira. A responsabilidade que você sentiu Ah, sim, sim. Ah, desculpa. É porque a gente Uhum. fala muita coisa do discipulado. A gente leu esse texto que estava no contexto de um estudo do discipulado, e eu nunca tinha pensado que a igreja, nós somos a igreja, né? Eu nunca tinha sentido essa responsabilidade de que eu tenho as chaves do reino. Ou eu aproximo as pessoas de Cristo, ou eu afasto as pessoas de Cristo. Eu sou responsável, eu sou a porta de entrada das pessoas para o reino dos céus. E isso eu, igreja, então eu sei que eu sou igreja de Cristo. E aí, a partir dessa consciência, eu começo a ver que igreja que eu estou sendo, se eu estou trazendo as pessoas para o reino ou se eu estou afastando as pessoas do reino. E isso me deu uma dor muito profunda, porque pensem só no que isso significa, né? Você ser igreja e as chaves do reino estão com você. Ou você traz, ou você põe para fora. Isso é muito importante. Essa igreja aí, historicamente, a igreja de Filadélfia, conforme a Heloísa fez lá no brilhante paper dela, que eu voltei a usar, viu, Elo? Essa igreja é a igreja que depois da reforma caiu a renovação, né? Século XIX, veio uma nova experiência com o Espírito Santo, houve os missionários que saíram a pregar, né? Historicamente é essa igreja, né? A igreja é, que, que Deus abriu as portas, né? Missionários que foram conhecidos no mundo inteiro, né? Pessoas que levaram que levaram o evangelho para lugares para o Brasil, né? Para os lugares mais distantes, né? São pessoas que dentro da sua realidade e simplicidade, na época não tinha avião, gente, não tinha que viajar de barco. Olha como é que a palavra chegava sem tanta tecnologia, não tinha comunicação praticamente, telefone recém-inventado, e foram homens que, dentro da sua simplicidade, Deus levantou aí, né? E aí tem tudo a ver com a promessa, com a promessa. Eu sei que a gente vai pular um pouquinho, mas é só para fazer a conexão. Eles foram feitos colunas da igreja. Olha que coisa espetacular, né? Se lá na igreja Cristo é a pedra
e vai firmando pedra sobre esse fundamento que é Cristo, chegou uma hora desse templo ter colunas, né? Ganhar altura. E foi isso que, historicamente, foi isso que esses homens fez. E a igreja de Filadélfia, misturada conosco hoje, ainda é essa igreja que se desafia a ser diferente num mundo igual, né? Num mundo tão igual, tão politicamente correto, uma igreja que continua reafirmando Cristo. Essa é a coluna da igreja, né? Esses que continuam reafirmando Cristo, né? Bom, mas voltando lá a gente falou só de quem fala, né? Que é aquele que tem as chaves do céu. Então, quem tem as chaves do céu não é só Pedro, quem tem as chaves, quem ganhou o direito das chaves foi Cristo, e Cristo continua dando para a igreja. A igreja tem as chaves dos céus, né? Nós, como igreja, como templo do Espírito Santo, nós temos a chave que liga as coisas entre céu e terra. E isso é muito importante para o capítulo 4, para a gente começar, porque no capítulo 4, eu não quero dar spoiler, não, mas nós vamos entrar no céu. Ah, Até agora nós estamos na terra, né? Até agora está fácil, porque nós estamos falando de nós. Nós vamos entrar no capítulo 4, nós vamos entrar nesse outro lugar, né? Então vamos lá. E o que que ele sabe sobre essa igreja? essa igreja é uma igreja perseverante, guardava a palavra e não negou o nome de Jesus Cristo. Tem uma outra palavra, é isso mesmo, tem uma outra palavra que eu gosto muito aí, ela é uma igreja obediente. Obediente. Eu já falei para vocês sobre a minha visão de submissão, não falei? Como essa história de submissão é importante, né? Já contei para algumas, pelo menos. E às vezes a gente ouve essas palavras, obediência, submissão, a gente se sente, mas isso não tem a ver com o século XX, né? Esse 21, eu ainda estou no século XX, gente. Tem a ver com o século XXI, né? Mas tem tudo a ver, gente, tudo a ver. Obediência é uma igreja que era fraca, né? Ele fala, você tem pouca força, né? Mas você é fiel e obediente e confessa o meu nome, né? Então aí ele fala para a igreja que ele abriu uma porta para essa igreja. É isso? Alguém vai poder fechar essa porta que Jesus abriu? Não. Né? Uma igreja que se expandiu, olha. Pensando na igreja histórica, uma igreja que se expandiu para o mundo. Ninguém fechou essa porta, né? A chegada do um novo renascimento do Espírito Santo, uma volta ao Espírito Santo, né? Ninguém fechou essa porta, não tem como fechar, né? É uma igreja obediente. A igreja quer receber, eu queria ter mais poder do Espírito Santo, eu queria ter mais isso do Espírito Santo, eu queria ouvir mais a voz do Espírito Santo. Obedeça. É esse o caminho. Se submeta. É esse o caminho. O caminho não é viver isolado, e nem rebelde, nem muitas letras, não. O caminho é a obediência, né? O que mais agora? E a exortação? A Dilsa vai falar que não tem exortação, mas tem sim, Dilsa. Exortação é coisa boa. Eu já estou pegando no pé da Dilsa, né, gente? É porque eu amo demais ela. Aí vocês têm A, muito. a exor- a exortação é esse do versículo 9, que fala que obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás a virem, prostrarem os seus pés e reconhecerem que eu amo? Não. Não, não. Eu acho Esse que daí, apegue-se ao que você tem para que ninguém isso tome sua coroa. aí. É isso aí. Que esse daí, Edna, é um castigo Hum, um castigo, né? É uma determinação de Cristo para aqueles que estão fora da igreja. E a hum. exortação é para a igreja, né? E é isso aí, Claudinha. Apegue-se ao que você tem. Gente, Cícera, posso contar uma coisa sua, filha? Pode?
Eu lembro que quando a Cícera entrou no Desperta Débora, a Cícera falou assim, ô filha, que a Cícera me chama de filha sendo mais nova do que eu, tá, gente? Ô filha, eu não sei fazer essas coisas aqui, eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer aqui. Eu sou caipira de Pindamonhangaba, ela falava assim mesmo, né? Assim. Aí eu falei assim, filha, quem tá à frente é você que tem que dizer, né? Ela falou, ó, eu vou fazer do jeito que eu sei. O jeito que eu sei é dividindo as tarefas, o jeito que eu sei é simples. E depois, no caminho, Deus mostrou que a única coisa que a Cisira não podia perder era essa simplicidade. Às vezes a gente quer inventar a roda. A gente estava falando isso antes aqui, né? Que a Edna estava falando que a gente quer ser a quarta pessoa da Trindade, mas a Trindade é só três, né? A gente não precisa inventar tanta coisa. A gente precisa, em cima daquilo, a Adriana participou da, da liderança da Císera, né, Adri? A liderança da Císera era querida, era ou não era, Adri? Né? Uma liderança querida, amada. Por quê? Porque era simples. As pessoas viam ela, né? Não, ela não queria inventar um personagem, né? Bom Às vezes a dia, gente... meninas. Bom dia, Adri. Tudo bem? Ai, bateu até uma saudade, hein, de ser acolhida. O que me fascinou quando eu Ele conheci deve ter feito alguma coisa que nem o display ali está funcionando. a Edith foi porque nós vivemos numa época de super mulheres. E na primeira pregação, meditação da Cícera, ela colocou as fraquezas dela toda para fora. Eu fiquei imaginando assim, ela com o coração, ela falou assim: muitas vezes estão olhando achando que eu sou uma super mãe, eu não sou super mãe. E ela contou um exemplo lá do copo descartável. Até hoje eu lembro que os meninos estavam sujando muito o copo. E ela pegou um copo descartável, mesmo assim não deu jeito, né? E esse coração aberto de não ter medo de expor as fraquezas, o que é tão difícil quando alguém está no cargo de liderança, né? Então, eu acho essa essência, assim, a gente está no mesmo caminho, né? Eu acho que essa igreja que nem a menina falou, que contagia, essa igreja que diz para o pecador, a gente está no mesmo caminho, a gente não está lá em cima, a gente não é o superior, não é a quarta pessoa da Trindade, nós estamos caminhando também. Eu acho que isso impactou demais, assim, e eu aprendi muito que eu não sou a perfeita, quem é perfeito é Deus. E a gente vai se aperfeiçoando um pouquinho, um milésimo a cada dia. Só quando chegarmos lá que, né, vamos nos tornar perfeito como ele é perfeito, né? Mas assim, eu acho que é um bom exemplo que você deu, Edith. É isso, apegue-se ao que você tem. A gente quer se apegar a coisas que a gente não tem, né? A gente quer ser uma outra pessoa que a gente não é, né? A gente é essa pessoa. E sabe como é que Deus criou a gente? Desse jeito, né? E Ele criou a gente desse jeito dentro de um propósito, né? Então, apegue-se ao que você tem, quem você é, né? Essa igreja recebe uma promessa aí, algumas promessas. Olha que interessante, essa igreja recebe algumas promessas. Vai se tornar a coluna do templo e jamais sairá. Existem nomes dessa igreja histórica que a gente lembra e fala até hoje, né? John Wesley, por exemplo, Igreja Metodista Wesleyana, são colunas da igreja, né? Mas a doutrina é isso, a doutrina é aquilo, não importa, eles são colunas da igreja. Então, lá, o nome deles estão na história, né? Tem tantos outros, viu? São muitas colunas, né? O templo de Cristo é muito grande. Então, um templo com um vão muito grande precisa de muitas colunas, né? E nós podemos ser essas colunas também no templo de Deus, né? Se a gente se apegar à nossa simplicidade. Eu sei que a vida da Cícera mudou a vida de muitas mulheres quando eu caminhei com ela. E sei que ela é uma referência. Vou deixar a Cícera orgulhosa, não, hein, Cícera? Lembra que a Nina falava da como é que é? Da jumenta. A Nina, sempre quando a gente fazia alguma coisa boa, ela lembrava a gente da jumenta. Ela elogiava e falava da jumenta. Mas eu sei que a vida da Cícera impactou a vida de muitas pessoas, impactou a minha, da Adriana, que confessou aqui,
Nós éramos um grupo muito grande. Mas o que a Císera tinha? Ela tem, né, a simplicidade de apegar-se àquilo que a gente tem, né? A gente não querer ser outra coisa. A Igreja de Cristo, gente, ela só tem que se apegar na pedra fundamental, que é Cristo. Conhecer a Cristo. É isso, né? Não é nada mais que isso. Depois ele fala duas coisas legais aí, ó. Ele escreverá o nome do meu Deus neles. Eles vão ser cidadãos da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Olha que promessa doida! Uma igreja que desce do céu da parte do meu Deus, né? Mas já foram num lugar em que parece que o céu estava na terra? Já visitaram um lugar assim? Um dia em que o céu está na terra? Desceu, ai meu Deus, a gente volta, parece que a gente é super, 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 porque a gente participou de uma coisa do céu. Eu estava no céu, gente, eu estava no céu. A gente quer contar para as pessoas, eu estava no céu, eu vi o Senhor, né? Uma experiência viva do céu, né? E aí, depois, por fim, ele também vai dar o nome dele próprio, o nome de Deus escrito na história, o nome de Deus, através desses homens e mulheres, o nome de Cristo escrito, né? Olha que promessa linda para a igreja. E o que significa Filadélfia? Quem é que pesquisou? A Edna deve ter pesquisado. A Edna... Ai, não pesquisei. Eu devo ter pesquisado, para deve estar aqui no meio dos meus papéis. Quem é que sabe o que significa? Ah, eu acho que eu sei uma pessoa que sabe. Se ela estiver atenta, ela vai falar. O que significa Filadélfia? Oh, ela não está atenta, hein? Vou entregar ela aqui. Fala, Fabi. Bom dia, gente. A Igreja do Amor? Ah, dona Fabi sabe. Por que a dona Fabi sabe, hein, dona Fabi? É porque lá na igreja a gente está criando um ministério assim, super desafiador, que chama Filadélfia. Ah, E é justamente isso, é acolher, um ministério para acolher cuidar de quem cuida. Então, é algo que eu tenho tentado estudar bastante. aí, dona Fabi, eu sabia que a senhora sabia. E, Edith, achei agora. Eu tinha procurado, tinha colocado, mas Tá achei vendo? agora. Era para a Fabi falar. Era a vez da Fabi. Era o tempo É. que a Fabi ia falar. Bom, tudo bem aí? Podemos ir para a próxima? Ah, esquecemos do versículo principal. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça a respeito, diz as igrejas. Essa semana eu publiquei não, retransmiti para a Esther uma fala do pastor no Facebook, uma fala do pastor Saião. Vou pôr lá para vocês. Vale muito, é curtinho, é daquele dos Reels, assim, mas vale muito a pena. Vou pôr para vocês lá no grupo. Pode ler a Laodiceia. Vamos lá. Mensagem à igreja em Laodiceia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico.
Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar aos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora aí, agora é vocês, é a igreja de vocês. Ai, É a meu igreja Deus. do nosso tempo. Agora vocês falem aí. Triste, né? Eu não achei, eu achei esperançoso. Inspiração. Eu achei muito esperançoso. Onde que Jesus está nessa igreja? Vou mudar a pergunta aí. Ele começa dizendo que ele é o Amém, testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. Vou dar um spoilerzinho aí. É um spoiler. Lê o versículo 20. Onde que Jesus está? A porta Está do lado A de porta. fora. está lá de fora. O gozado que a gente usa esse versículo para a gente poder evangelizar alguém, né? Mas o objetivo desse versículo não é evangelizar ninguém, é falar para a própria igreja que Jesus está batendo ali, né? É uma palavra direta para a igreja, não é para ser usada como evangelismo, como a gente costuma fazer. É uma igreja que Jesus está do lado de fora. Vamos ver, então. Vamos voltar à ordem natural para vocês, porque eu dou um método e depois eu mudo o método, mas é que professor é assim mesmo, muda tudo. É, Claudinha? Então, vamos lá. Quem é que fala? A Claudinha já disse. O que significa ser o amém? Tem a ver com princípio e fim? Amém a gente fala no princípio ou no fim? No fim. Assim seja, no fim. E o que significa esse assim seja, esse amém? Aquele que é o amém. É Pode a ser, conclusão de tudo? pode ser até literal. Pode ser até bem literal isso. Se alguém quiser fazer essa perspectiva. É aquele que é, né? O que é o Pode amém ser, numa né? oração? Eu vejo aqui, não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo aqui que ele já falou de todas as igrejas, as características de todas as igrejas. Então, ele vê nessa igreja o cumprimento de tudo aquilo que ele já falou das demais igrejas. Isso Não sei se é eu tô... muito bom. Não, isso é isso mesmo, muito bom. Agora, o que é o amém numa oração? Que se cumpra A última palavra, a última palavra. né? Jesus é a última Palavra. palavra. O médico, a gente fala isso o tempo todo, não fala? A Esther lá que está com o Neivan doentinho. Não, a Esther fala, eu vejo a Esther falando, não, mas não é a última palavra não é do médico. Eu vou continuar orando. A Nunca última palavra. experimentei isso tão forte na minha vida. Eu escutava os outros dizerem que a última palavra é de Deus, e hoje eu vivo, o médico fala um negócio, no dia seguinte acontece outra coisa. É a última E, palavra. e comigo aconteceu o contrário. Quando o médico diz a última palavra, e naquele momento eu entrei numa situação de por quê? Sabe? De desespero. Naquele momento, Deus me deu aquela paz, É a última né? palavra. Que foi a última palavra. E Foi a também paz, é a última palavra, exato. tá? Que foi aquela paz. O desespero veio de saber que o médico já não podia fazer nada, né? No caso da Esther, ela continua acreditando e que Deus
tem a última palavra. Mas quando o médico falou para mim assim que não tinha mais o que fazer e que eu ia começar a entrar em desespero, Deus me deu a paz. Então, a última palavra de Deus foi a paz que ele me deu ao coração. É isso. A gente tem uma ideia de que as coisas. Desculpa brincar com você, Edna, mas como comigo foi o contrário. Não, não foi o contrário. A Foi última igual. palavra foi que o tempo Foi de Deus. do seu esposo terminou, mas ele estava lá. Foi essa paz É, que veio no seu coração. é. Ele estava lá, né? A última Hum. palavra de quem vai entrar no céu, de quem não vai entrar no céu, de quem não é nossa. E eu vou te dizer para vocês, Jesus mesmo disse que ele não veio para julgar ninguém, ele não quer julgar ninguém. A própria lei é que vai julgar, a lei que vocês seguem é o que vai julgar vocês, não sou eu, né? E por Edith, que a gente se coloca nesse lugar? Desculpa, Fabi, fala. imagina, nessa palavra de Jesus, pode-se dizer que um amém também seria o recado foi dado, algo do tipo assim? É, é isso mesmo. Já falei quase que tudo que eu tinha para falar, recado tá dado. É isso aí. E ele é o que dá o amém. Agora, eu queria usar essa palavra, a gente vai falar também da testemunha fiel e da origem da criação. A gente não vai deixar esses dois, não. Mas eu queria usar essa palavra para a gente pensar nessa igreja que é morna. O que é essa igreja que é morna? Uma igreja que não é nem fria nem quente. O que é isso? Que não se posiciona É uma, e é uma igreja não. quase agnóstica. Se Deus existir, tudo bem. Se ele não existir, também. Eu vejo muito e às vezes eu até me pego julgando, assim, falo, ai, Senhor, desculpa, mas certas situações que as pessoas se preocupam mais em como elas serão vistas nas redes sociais, como as massas, né, o conceito que terão a respeito delas enquanto pessoa, mas se esquecem da função delas enquanto igreja, né, e estão mais preocupadas com a imagem, né, e é aquela coisa da aparência que prevalece sobre a missão que aquela pessoa realmente tem, né, no ministério, na frente de igrejas e movimentos, enfim, né? E isso me causa, ao mesmo tempo, um desconforto e ao mesmo tempo, um alerta, né? Porque eu falo, e eu, né? Como é que eu tô? Será que eu também tô nessa linha? Eu preciso, né? Prestar atenção nisso. A gente vive um tempo de muita exposição das pessoas, né? Por conta das redes sociais, por conta de tanta coisa. E aí essa preocupação naquilo que ele vai, se as pessoas vão gostar dele ou não, vão, vão ganhar seguidores ou não, né? E não, a preocupação não é de que a palavra realmente seja levada e como ela realmente é, né? Então a gente quer colocar a palavra dentro de uma caixa, É. Olha que interessante como essa Jesus dentro igreja de uma caixa. olha como essa igreja se define. Versículo 17. Você diz: Eu sou rico, próspero, não preciso de coisa nenhuma. É Aí, uma igreja arrogante, né? Eles são arrogantes. nós não estávamos falando disso um pouco antes aqui, que a gente não quer expor o nosso problema, que a gente quer ser não, eu estou bem, eu não posso expor minha dor. A Esther estava contando da mensagem de domingo do pastor Rafael Abdala, não posso expor a minha dor. Não, mas estou bem, estou bem. Como é que você está? Estou bem, estou ótima, né? Mas estou dilacerado, com o coração dilacerado. Eu sou rico e próspero e eu não preciso de ninguém. As redes sociais, elas só, vamos supor, é uma caricatura da sociedade, né? Porque quando os meninos vão lá e querem mostrar que eles são ricos, que eles são poderosos, que eles são bonitos, que eles são desejáveis, aquilo é uma caricatura da nossa sociedade. Mas será que a igreja de Cristo também está querendo essa caricatura? É uma igreja que se une à ciência. Eu não sou contra a ciência, gente, pelo amor de Deus, eu não sou do tipo, não tome vacina, não é meu estilo esse. Mas é uma igreja que se une à ciência. Quem tem a última palavra hoje nos
nos nossos meios é a ciência. Não, a gente tem que confiar. Eu já vi pastores falando isso. Eu já vi, a gente tem que confiar na ciência. Não tá errado o que ele está dizendo. Só que, como pastor, ele não pode dizer isso. A gente tem que continuar confiando no mesmo Deus que a gente confia. A gente tem que continuar confiando no Deus do milagre. A gente tem que continuar confiando. Sabe, a ciência não é. E o pior é que a ciência foi levada E para aí? dentro da igreja, através da teologia. Já falei isso para vocês. Vou ser repetitivo. A ciência foi levada para dentro da igreja através da teologia. Por isso que Jesus fica do lado de fora. É por isso que Jesus fica do lado de fora. Porque aí sabe o que Jesus faz? Ele vem e bate na porta. Por exemplo, a pandemia. Pandemia acabou com a ciência. Pode sair de casa, não pode pode dar escuta, né? E quantas, em pleno século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente teve que ficar quieto em casa, né? Porque é ele que é o amém. A ciência não é o amém. Não sabe tudo, e ele envergonha muitas vezes essa igreja científica, essa igreja que se baseia tanto na teologia, ele envergonha essa igreja, porque essa igreja está despida da veste de Cristo. Ela é uma igreja que acha que ela é poderosa, que ela é rica e próspera, mas na verdade é uma igreja que está cega, que está pelada, nua, e está sem dinheiro nenhum. Compre o ouro purificado pelo fogo. E aí sim você vai ser rico. O que adianta uma igreja rica, cheia de depressão? A gente vê isso, gente. Não estou falando nada de mistério aqui. Uma igreja rica e deprimida. Uma igreja rica e com adolescentes e jovens com ansiedade, com crise de ansiedade. Uma igreja rica e todo mundo fazendo terapia, e eu não sou contra a terapia, também fiz, vocês sabem disso. Mas que riqueza é essa dessa igreja? Que arrogância é essa? Sabe por que essa igreja está assim? Porque Jesus está do lado de fora. Mas a grande promessa de Jesus é que ele continua batendo na porta. E se a gente convidar ele para entrar, eu acho interessante isso, é que ele é a visita, mas é ele quem traz a comida, é ele quem traz ele continua lavando os pés de nós, os discípulos. Ele continua trazendo a comida para a mesa, essa comida aqui. Ele está batendo hoje na porta de cada uma de nós aqui. Ele está lá batendo. Edith, estou batendo na sua porta. Você quer deixar eu entrar? Olha que cavalheiro que é esse nosso Senhor. Olha que gentileza. Eu quero, Senhor. Então ele vem, ele senta e ele ceia com a gente e ele traz a comida. Melhor visita, né, gente? É igual o marido da Mara. Quando ele vem visitar a gente, ele traz comida. Edith, E deixa eu te também, né? fazer uma pergunta. Oh, perdão. Fala, Fabi. Desculpa. Eu queria entender o que a Edna falou sobre que a gente usa isso para evangelizar. Eu acho tão bacana, eu não entendi a fala dela, que não é para isso. Qual o outro sentido dessa frase? Ele está falando, Fabi, para a igreja e não para quem está fora da igreja. Ele fala que ele está falando para a igreja de Laodiceia. A igreja que Jesus está do lado de fora da porta, ela não é igreja. Porque ela só passa a ser templo do Espírito Santo quando ele está dentro, quando ele habita, né? Então a gente usa muito, Jesus está falando para o mundo. Não, Jesus não está falando isso aqui para o mundo, ele está falando para a igreja de Laodiceia. Né? Uma igreja morna, uma igreja que acha que tem tudo, uma igreja bonitinha, com todos os crentes perfeitinhos, com os filhozinhos maravilhosinhos. Só que essa igreja não existe. Não existe. É uma igreja que está destruída e dilacerada. É uma igreja que não tem resposta. Na ciência, ela não vai encontrar resposta. Sabe por quê? Aí vamos falar a segunda coisa lá. Porque a resposta vem da testemunha fiel, que é Cristo.
Ele é a testemunha fiel. Não é a ciência, não é a prova científica, né? A prova científica aqui não vale nada. Quem vale aqui é a testemunha fiel, né? E ele é a origem da criação. A ciência não tenta responder, a física não tenta responder a origem de todas as coisas, teoria de partículas. Quando nós conseguirmos dizer como é que é o menor, a gente vai entender tudo. Aí eles estão estudando uma onda, ela decai, vira partícula, vira até, não consegue entender, né? Por quê? Porque a origem de todas as coisas é Cristo. Ele é a origem de todas as coisas. Foi por ele que esse planeta foi criado. Foi por ele que cada uma de nós nascemos e fomos chamadas. Foi por ele. Ele é o centro da história, não somos nós. Ele é o centro da história, né? Foi por ele. A gente tem dúvida disso? A igreja que tem dúvida de que Cristo é o centro, ela bota ele para o lado de fora. E o amor de Cristo continua batendo na porta. Posso entrar? Essa explicação me faz lembrar o culto domingo. Gente, foi um dos cultos, eu achei, me arrepio só de falar, mais incríveis que eu já vi na minha vida, de tanta unção, assim. E no final, o pastor, ele falou que o que ele, quando ele entrou na igreja, o que chamou muita atenção foi um culto que ele ouviu, foi o dia que ele aceitou Jesus. E naquele dia ele estava sentindo isso. Eu acho que não teve ninguém que não sentiu isso. E no final, né, tem o apelo, quem quer aceitar Jesus, quem foi a primeira vez e tudo. E ele chamou todos os membros da igreja. Ele falou, não importa quem está aqui há 1 ano, 2, 10, 20, 30 que aceitou Jesus, mas tem gente que nunca aceitou Jesus. Então me veio essa lembrança, acho que faz sentido, né? Esse negócio da igreja, a igreja perfeitinha, mas tem gente que nunca aceitou Jesus lá dentro. A palavra do pastor foi perfeita, né? Que ele estava na porta no domingo lá na igreja Exatamente. da Fabi, mas foi convidado a entrar, né? Foi Exato. convidado a entrar. A gente precisa fazer esse convite. E é engraçado que quando isso acontece, a igreja de Filadélfia vem, né? Você sente a presença da Nova Jerusalém descendo no templo, as pessoas. A gente está numa fase tão morna que aquece um pouquinho, esfria, aquece um pouquinho, esfria, fica caindo na mesma coisa, né? Mas graças a Deus, Jesus está à porta e ele bate. E aí ele, quando vem, ele purifica, ele quebra a gente, né? A gente estava falando, eu, a Esther e a Edna antes aqui, ele quebra a gente, ele chama a gente de povozinho de Israel, vermezinho de Jacó, ele espreme, e a gente dá glória a Deus, espreme, Senhor, espreme, faz o que o Senhor quer fazer, porque eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu sei que o Senhor é o amém, é o Senhor que tem a última palavra, eu sei que é porque esse planeta foi criado por sua causa, Senhor. O Senhor é a origem de tudo, é esse amor, é esse fogo que precisa contagiar de novo a igreja para queimar o que é palha e só sobrar um ouro purificado, para abrir os olhos, né? Para que a gente comece a enxergar o que a gente vai enxergar no 4º capítulo, aí, a partir do 4º capítulo. A gente começa a enxergar uma outra perspectiva, né? Amém? E um Amém. versículo que, um curtinho aqui, mas que fala tanto disso, né? Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, né? Corrijo e disciplino aqueles que amam. E como é bom ser amado pelo Senhor, porque se Ele não nos amasse, Ele já teria largado a gente de mão, já teria abandonado, falado, então tá, vai, segue seu rumo, né? A gente seria, a gente fala, né? Fulminado, mas não, Ele não desiste da gente porque Ele ama. E essa certeza, né, do amor do Senhor na nossa vida, e quando acontecem essas situações realmente que Ele, né, nos exorta, nos corrige, nos dá aquela quebradinha, aquela amassadinha, Ele está dizendo, olha, eu te amo, eu não larguei você. E Você ele não continua está falando, abandonado. assim,
Ele continua falando, as misericórdias de Deus são as causas de não sermos destruídos. Sermos destruídos, exatamente, né? Então, assim, amor, né? O pai disciplina o filho que ama, e porque ama, né, ele tá passando por aquilo, né? E se você realmente ouvir essa exortação, né, Então, vai ter que apanhar menos. Tem que aí apanhar vem um menos. texto fundamental para as igrejas, né? Fundamental. Ouve, ouve. Né? Eu vou pôr lá a fala do pastor Saião, porque ele fala muito melhor do que eu. E ele fala de um jeito tão amoroso, mas tão duro. Ouve. A gente está atropelando, a gente está se antecipando, a gente quer falar. Todo mundo no nosso mundo hoje tem algo a dizer e tem um canal para dizer, né? Isso aqui daqui a pouco está lá no canal. Para umas 14 pessoas verem, mas tudo bem, né? A gente põe lá e a gente tem uma voz, mas quem é que parou para ouvir a tua palavra, Senhor? Quem é que parou para te ouvir, né? Quem é que te parou para... Quem é que pôde parar para ouvir? Vamos guardar das igrejas a palavra fundamental para as 7 igrejas, né? Para as 4 depois do quem tem ouvidos ouça, né? As 3 primeiras elas ouviam pelo jeito, porque não é falado isso no final, é falado no meio, né? Essas últimas 4 aí, quem tem ouvidos para ouvir. Que a gente desenvolva hoje de ouvidos para ouvir. Vamos orar? Quem que pode orar hoje? Si, pode orar, Si? Bom dia, meninos. Só quero fazer um comentário aqui, agora no finalzinho, para a gente fechar e eu já oro. Nós lemos as 7 igrejas, né? E uma coisa que passou no meu coração quando a gente terminou é: quem é a igreja? Não somos nós? Nós somos a igreja. E toda essa exortação aqui não é para o outro, é para nós. Eu corrijo e exorto quem eu amo. Isso é para nós, gente. A gente tem uma tendência muito grande de analisar o outro, sabe? De ver a referência do outro. Se o outro está sendo igreja, se o outro está fazendo certo, se o outro está sendo bom. E não é isso. Quem tem ouvido, ouça. Eu tenho ouvido, eu escuto. É para mim. Porque se a gente ficar terceirizando responsabilidade, a gente nunca vai chegar onde Jesus quer que a gente chegue. A responsabilidade, aquilo que a Esther falou para mim foi assim muito forte. A responsabilidade é nossa, é comigo, como templo do Espírito Santo, como igreja. Onde está a coluna que Cristo é em mim? Aonde está? No que eu estou colocando a minha força e na onde eu estou colocando os meus olhos e para quem eu estou fazendo tudo. Então, vamos parar. Eu acho que a gente tem que tomar como lição isso. Vamos parar de analisar o outro e trazer isso para a gente. Quando a gente vai ler o Apocalipse, a intenção é a gente olhar para a gente entender e ter esperança de um futuro, para a gente ter esperança de uma eternidade que já começou, é para nós. Por isso ele chama atenção. Por isso ele está dizendo, quem tem ouvido, ouça. Então, é uma reflexão só que eu queria, que foi para mim, tá? Eu tenho que parar de, às vezes, olhar o meu irmão que não canta tão bem, ou que canta tão bem lá e depois sai lá fora e faz um negócio errado, para o meu pastor, ou para o pastor da minha amiga, né? Que eu posso julgar, que eu posso apontar. Vamos parar, sou eu. Jesus me exorta e me corrige porque ele me ama. Então, eu tenho que trazer essa responsabilidade do evangelho para mim, como igreja. Que igreja eu tenho sido, tá bom? Jesus, nós estamos diante da tua presença. E como disse a Esther, que mesa o Senhor preparou para a gente. Senhor Deus, ó Pai, louvado seja Que o Senhor. mesa o Senhor colocou diante de nós hoje. E o teu Espírito nos exortou com tanto amor
O teu Espírito nos trouxe de verdade a consciência de quem nós somos e que igreja nós estamos representando aqui. Nós somos o templo do teu Espírito Santo e a tua palavra nos diz que é corpo, alma e espírito irrepreensível. É isso que o Senhor espera de nós. Mas o irrepreensível está tão distante às vezes, Jesus. Quase sempre está tão distante. Mas o Senhor vem nos corrigindo, nos exortando que nós não somos capazes, mas que o Senhor é, porque a última palavra é tua, em tudo, até nas minhas fraquezas, a última palavra é tua. Aquilo que eu digo que eu não consigo, aquilo que eu digo que eu não posso, aquilo que eu digo que é tão difícil, mas que eu quero, a última palavra é tua. Então, que eu perceba que, como tua igreja, eu preciso amar, eu preciso esperar no Senhor, acreditar nas tuas promessas e viver o teu reino aqui na terra. Porque essa é a maior lição, que venha o teu reino para nós, Jesus, aqui na terra. E às vezes as dificuldades, às vezes os problemas, não deixam a gente perceber que nós precisamos viver o teu reino. E o teu reino é fazer parte de uma igreja que é militante, de uma igreja que é triunfante, e que uma igreja que o Senhor nos chamou para ser, não as quatro paredes. Então, Jesus, eu só tenho que dizer, eu preciso, eu quero, e nem sempre eu consigo, e na maioria das vezes eu não consigo. Mas eu estou aqui junto com as minhas irmãs, com essa mesa que o Senhor colocou para nós. E que o Senhor está nos servindo hoje. Então, abre os nossos ouvidos para entender de verdade o que é ser tua filha, o que é fazer parte desse reino, o que é fazer parte da tua igreja, desse corpo que o Senhor nos colocou inserido. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, olha para nós mediante o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, porque nós somos tuas filhas e nós precisamos do teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e deixamos tudo diante da tua presença. As nossas qualidades, os nossos dons, as nossas fraquezas, os nossos problemas, tudo diante da tua presença e no teu altar. E dali a gente não quer tirar. Que o nosso dia seja leve, Jesus. Talvez não seja fácil, mas que seja leve porque o teu Espírito Santo está conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Tchau, menina.